Quando você fala nessa Covid longa, não é todo mundo que tem, né? Não, mas é muita gente. E como identificar? Tem alguma coisa em comum? Quer dizer, Por que uma pessoa tem e a outra não? Tem uma explicação? Às vezes a pessoa tem uma vida saudável, tem um microbioma com a microbiota sadia que impede que o vírus crie um reservatório. Tem estudos mostrando reservatório viral. Então, quer dizer, as pessoas mais sadias podem até ter um pouquinho desses sintomas, mas você vê que são muito mais amenos e responde melhor. E não é bem a Covid longa, é a síndrome pós-spike, que é secundária, tanto às vezes ao imunizante, quanto na maioria das vezes ao vírus que se instala no intestino. E eu estou com esse estudo, eu tenho resultados, então as pessoas, não, mas não tem estudo randomizado. Não tem, porque a gente acabou de entender o mecanismo agora, mas eu tenho os resultados que falam por si, que é muito mais importante você arrumar um microbioma do que você, sei lá, ficar dando anti-inflamatório. Tem uma colega minha, brilhante, a Karine Petri, ela atribui tudo à síndrome mastocitária. O que é isso? É quando a doença inflamatória começa, porque está com a spike lá do intestino que vai, o mastócito é uma célula que desencadeia uma série de reações inflamatórias que geram todas essas doenças. Mas não deixa de ser uma vasculite, mesmo que seja pelo mastócito. Agora, o que eu gosto, que nem eu gosto do Gaudí, na Espanha, o Gaudí é um cara interessante, porque ele procurava imitar a natureza. O arquiteto. Então as casas eram ventiladas e ele fazia ventilações como se fossem as guelras dos peixes. E ele restabelece a natureza. O que eu gosto de fazer é restabelecer a natureza, porque é imbatível a nossa evolução como ser humano. E quando a gente começa a mudar muito a natureza, tira muito ácido, vem candidíase, dá muito antibiótico para a mulher, começa a acabar o lactobacillus na vagina, que protege com pH ácido da candidíase lá. Então, o que eu fiz, entre outras palavras, tem algumas nuances de tratamento. Não adianta só restabelecer a flora, tomando, vamos dizer, probiótico. Mas, na essência, eu termino o meu estudo, a conclusão é assim. Você pode ter reservatório viral no testículo ou no tecido adiposo. Mas, no meu entender, o maior reservatório que causa mais toxicidade é do intestino. Porque uma vez que restabelecemos a microbiota intestinal, todos melhoram. Então, não vejo impacto nos outros dois locais onde pode ficar. E o que você chama de restabelecer a microbiota? É você trazer uma microbiota sadia com bifidobactérios, com arquemania, com todas essas bactérias, que elas, repito, criaram uma simbiose. Mas pela alimentação, por o quê? Você toma elas. Às vezes tem que fazer Sim, até um enema. Às vezes tem que fazer até um enema. Eu nunca precisei fazer isso, mas eu vi que às vezes a pessoa não absorve. Tem gente que hoje faz transplante de fezes, né? Para trocar o microbiota. Isso eu não acho que funciona muito. Tem a parte de... O probiótico também, às vezes, até ele chega já morto, mas as partículas dele acabam tendo um efeito positivo. Sim, mas ali, eu prefiro uma terapia mais simples do que eu fazer o cara, coitado... botar fezes pro cara, né? Uma coisa... Mas funciona para quem tem um colo irritável, mas o colo irritável tem um componente emocional muito grande. Você tem que testar o microbioma para ver se tem desbiose. Se vê lá que você não tem uma microbiota sadia, por exemplo, eu estou com 2 casos, que eu botei um exemplo, botei no trabalho, não é nenhum dos 5 casos que eu estou usando para publicar, porque eu falo assim, post-spike syndrome, síndrome pós-spike, a simple solution leading to resolutive results. Uma solução simples levando a resultados, não dá para falar resultados resolutivos, em português fica redundante. 5 case reports, 5 reportes de caso. Então, reporto esses casos. Mas eu ponho lá um estudo que eu estudei no microbioma, de uma dessas centenas que vão lá só com fadiga, memória, etc., o microbioma. Eles têm 0 de bífidos. E o bífidos é fundamental para fazer aquelas substâncias. E como é que me mede isso? Você manda o seu material precioso, a gente estuda. Sim, mas é com exame de fezes? É com fezes, Tá bom, não é o seu material precioso, talvez seja o pior deles, mas a gente estuda. Não, Zé Tá vendo? Tudo tem um lado bom, né? Estuda até mesmo, as você estuda as fezes informação. E por engenharia genética, ele tem todo o sequenciamento das bactérias. Então é muito preciso, é caro, é um exame que custa
Na minha clínica não é uma das mais caras, meu exame custa R$2.000 e poucos, R$2.050. Ele me custa, assim, caro também, eu tenho uma margem pequena, mas eu estou fazendo pela utilidade, porque ele é útil. E hoje guardem isso, vocês estão ouvindo, nós estamos no dia 19 de novembro de 2024. Daqui 5 anos vai ser uma rotina você olhar como você olha as coronárias, como você olha o seu fígado, como você olha o seu coração, você olhar a saúde do seu intestino, porque hoje ficou claro para mim, depois que eu estudei, eu descobri o tratamento primeiro naquela intuição que eu expliquei para vocês. Mas ficou muito claro para mim a importância hoje, que não tinha, porque eu estou há 37 anos trabalhando. Antes da pandemia eu não via isso. Eu tô vendo... Mas já se falava do intestino, nosso segundo cérebro. Sim, falava nessa história, mas aí eu sou da base da observação. No dia a dia não via ninguém com o segundo cérebro ruim ali. Então, quer dizer, eu não via ninguém. Não, eu comecei hoje tem a correntes que apontam que o microbioma é considerado quase um novo órgão, né, do organismo na humano. Na realidade, E tem gente que aponta ele também... é um acessório, ele é uma simbiose. Que a descoberta das bactérias do intestino é quase tão relevante quanto a descoberta dos tipos sanguíneos, né? Tem várias correntes que apontam... Eu vou falar os fatos. Se você não tem um microbioma sadio, você vai ter uma longevidade menor. Você vai ter mais infarto, você vai ter mais derrame, você vai ter mais doenças reumáticas, você vai ter tudo isso. Por quê? Mas como é que você tem um microbioma sadio? É isso que eu não consigo que ninguém me explique. Eu te dou via oral, dou um antibiótico, eu dou um microbioma via oral e tem alimentos que crescem. Sabia que a ivermectina foi descoberto que ela aumenta o crescimento da bactéria bifidus no intestino porque ela é fruto de uma fermentação numa bactéria parecida. Então, a ivermectina, além de neutralizar a proteína spike, ela é um pré-biótico. E a mulher que publicou isso, ela publicou, deixou isso claro, falou que as crianças tinham um monte de bactéria bifidus, não tinham esse tipo de problema. E foi um artigo que foi muito corrido, mas aí... tiraram o artigo, porque na época aquela época que tinha muita política. Então não podia ter uma ivermectina que funcionasse. Então tiraram, mas eu ponho essa referência, mesmo que tirou, porque mais cedo ou mais tarde vai colocar de novo, que nem tiraram o estudo do Peter McCullough, agora colocaram de novo. E vai vir muita coisa aí aparecendo agora, porque com essa eleição dos Estados Unidos, permitiram a liberdade de questionar. E ciência é questionar. E a ciência questionar um resultado, o que está causando o aumento do número de mortes por todas as causas? É a mudança climática? Tem várias causas. Tá? E o aumento absurdo de câncer? Pois é, nós temos que esclarecer câncer entre isso. Jovens. Nós temos que esclarecer isso. Tem algumas evidências que sugerem algo que eu não vou afirmar porque seria uma injustiça, mas existe a possibilidade de ser aquilo que as pessoas estão pensando que é. Mas quando você questiona, você não está afirmando que é por causa disso ou que não é por causa disso. Você simplesmente quer entender o que está acontecendo. E se for, tá que é. Se não for, tá que não é. O que não estava sendo permitido era nem esse questionamento. Mas eu nem liguei. Aí o pessoal fala, poxa, o Zé Barros foi corajoso. Aí eu fico pensando assim comigo mesmo. Pô, eu pago as minhas contas, eu vivo bem, eu tenho medo de quem? Qual era o problema, a coragem que eu tive de falar a verdade e proteger meu paciente? Eu não tinha nada a perder, gente. Eu não tinha nada a perder. Eu não tinha nada a perder porque quem paga as minhas contas são os meus pacientes. Então, não sei se eu fui tão corajoso. Agora, se ameaçassem meus filhos, etc., eu ia puxar o freio de mão. Mas isso não aconteceu. E aí, você acha que a liberdade de diagnosticar, a liberdade de estudar, a liberdade da ciência é um fator decisivo, né? Não tenha dúvida. Mas eu nunca me senti tolhido de pensar. Eu me senti tolhido quando eu passava uma informação e tiravam do ar. Informação verdadeira. A gente estava com medo nesse sentido, assim. A gente quase perdeu o canal também, né? A gente foi avisado às pressas de que a gente tinha que apagar um monte de entrevista. Agora parece que estão pegando mais leve, porque eu vejo aquele John Campbell. O que ele está falando mal dessas coisas que não se podia falar antes é uma coisa absurda. Mas não é falando mal, ele está relatando a verdade. Mas aqui estava todo mundo à flor da pele também naquela época. Mas né? agora o que eu estou vendo, eu conheço o Peter McCullough. Inclusive eu tenho orgulho de falar para quem está nos assistindo, que é um dos maiores pesquisadores de Covid do mundo, tem uma hora de publicações. Eu tenho um print que eu printei que ele falou: "You were right all the time." Você estava certo o tempo todo. Então é uma coisa que a gente tem orgulho.
E o que acontece? E o Peter McCullough, ele é amigo do Bob Kennedy, que é o que foi escolhido para HSS, que é o órgão secretário da saúde de lá. E ele não é anti-imunizante, ele não é isso. Ele questiona, ele quer entender o porquê, prós e contras, se vale o risco-benefício. Que eu já falo desde 2020 isso. Custo-benefício que tem que ser visto. Isso é óbvio, não é porque a gente é gênio, porque é óbvio. Só que a gente entendeu que isso virou uma questão política e a gente foi inibido, mas eu continuei salvando meus pacientes, tratando meus pacientes, fazendo as minhas viagens, curtindo a minha família. E a vida continua, porque essa vida é uma oportunidade, comércio, independente do tamanho do desafio. Tem que ter desafio. Se não tem desafio, também a vida é uma bomba. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.